Aqui é o Adilson do canal Cruzeiraço, o maior de Minas. Dá o like, inscreva no canal, deixe seus comentários. Todos vamos falar aqui do nosso time Nação Azul. A gente sabe que o Cruzeiro só volta dia 2 mesmo, se já tá certo, com um bocado de jogador e o resto só dia 5. A gente sabe que o treinador do Cruzeiro também é o Tite. A gente sabe também que já saiu 3 jogadores do Cruzeiro, que é o Bolaço, o Eduardo e o Matheus Gabá. Já saiu. Aí tem Cruzeiro bem encaminhado com o Vitinho do Internacional, a compra dando 7 milhões de euros e mais o João Marcelo em definitivo, só que o João Marcelo acho que não está querendo ir e o Japa emprestado pelo ano. Eu acho que para o Japa vai ser bom ir para o Internacional, disputar a primeira divisão e ter mais oportunidade de jogar para voltar em 2027 de volta ao Cruzeiro. Com o Japa, nem a gente tem que prestigiar mais a base do Cruzeiro, muito mais a base, porque hoje em dia a gente vê faz base nenhum dos times sendo revelada, ponto para jogar. A gente vê até o Palmeiras que fala que revela muito, o Flamengo. Só é o time do Flamengo que foi campeão da Libertadores brasileiro. No time titular mesmo ali, quem era jogador revelado na base do Flamengo? Não tem ninguém. Então a gente também tem que olhar isso. Que a gente for buscar lá na década de 80, antes, o jogador ficava 8, 10, 12 anos no time, saía da categoria de base profissional e jogava muito tempo. Claro que mudou, o futebol é outro. Antigamente o futebol era um futebol mais lento, hoje em dia é um futebol bem mais corrido, muito mais intenso, não tem nem comparação. Hoje em dia os gramados também é bem melhor do que antigamente. Antigamente os gramados eram muito ruins. Então a gente tem que prestigiar a base, a gente ter tanto jogador que vai para a seleção sub-15, 17, sub-20 da base, que nem do Cruzeiro, e ser pouco aproveitado. A gente vê todos aí, muito Cruzeiro deve ter uns 8 a 9 jogadores que passou da categoria de base, passou na seleção sub-15, 17, sub-20, não tem oportunidade. O Otávio mesmo passou em todas. E até hoje o Otávio não teve uma oportunidade no time do Cruzeiro. Aí o Cruzeiro contrata jogador que da base do outro para chegar aqui ser titular, ser reserva, primeiro reserva, que nem o Matheus Cunha, que não precisava. O reserva imediato do Castro tinha que ser o Otávio. Da oportunidade eu vejo muita gente da imprensa, próprio torcedor, tem que trazer jogador mais experiente que a gente vai disputar a Libertadores. Tudo na vida tem que ter a primeira vez. Já pensou se o Carlos Alberto Silva em 94 não tivesse coragem de colocar o Ronaldo com menos de 17 anos para jogar no time do Cruzeiro? O Ronaldo tinha jogado e esperar o Ronaldo ficar com 25, 27 anos para ser titular? O Messi no Barcelona é a mesma coisa. Olha o time do Barcelona, um monte de jogador que o Barcelona usa da base. O Barcelona deve ter, no plantel de 30, ele deve ter mais ou menos uns 15 jogadores, que tudo foi da base do Barcelona, jogando. E todo mundo vai ser craque? Não, mas tem jogador mediano que vai conseguir ser titular. Todo mundo joga no Cruzeiro hoje em dia, é craque? Não. Todo mundo joga no Flamengo, é craque? Não. Tem jogador que uns acima da média, outros abaixo, mas tem condições de jogar. Time nenhum faz só de craque, não. Então o Cruzeiro tem que usar isso. Você vê que o Cruzeiro subiu para time profissional do Cruzeiro, que andou passando por lá, Kenji, Mulírio Rico, o Kaique, Caon Prata, e mais um monte aí, e não tem oportunidade. Bruno Alves, não tem oportunidade. Você vê que desse time aí do Cruzeiro, que quando o Ronaldo comprou a SAF, o único que está aí é o Kaique. É o Kaique, o resto, todo mundo foi embora, só tem o Kaique, é o jogador mais longeiro aí no time profissional do Cruzeiro, no time de cima, é o Kaique. E jogando muito. Fez um ano espetacular, um dos melhores lateral do Campeonato Brasileiro. A gente vê muito time aí já de olho no Kaique. Outros monitorando o Caon Prata. Então o Cruzeiro tem que dar oportunidade pro Bruno Alves. O Bruno Alves. Pro Murilo Rico, o Teve, que vai voltar agora, Vitinho, o Kenji, Kaique Kenji. Tem que dar pro João Gabriel, tem que dar oportunidade para esses meninos. Eles tem que ser titular? Não, mas esse pode ser o reserva, entendeu? Um jogo no Campeonato Mineiro pode jogar titular,
para ir pagando mais experiência. Tudo na vida tem que ter a primeira vez, qualquer profissão, você tem que ter a primeira vez. Qualquer um aí, será que esses caras que ficam falando que tem que trazer jogador experiente, que vai disputar Libertadores, tem muitos comentaristas. Eles queriam, quando eles começou, que eles foi gastar o primeiro serviço dele, chegar lá o jornal falando, não quero você, porque você não tem experiência, tem que ser um cara que tem experiência, ninguém ia gostar. Tudo tem que primeira vez, então a gente tem que dar oportunidade desses meninos, ficar gastando dinheiro de jeito aí, o Flamengo arrecadando muito, como é que a gente vai ficar gastando dinheiro, contratando jogador, e se chega aqui não dá certo, você paga 20 milhões, 25 milhões no gesto, chega aqui não dá certo. A gente tá cansado de ver isso aí no futebol, quantos jogadores aí todo time compra e não dá certo aí. Isso acontece, isso é normal. Então, e da base não é lá, você vai gastar muito menos com o jogador da base, que pode chegar e dar muito retorno para o time profissional, tanto feito dentro de campo e financeiro, do que um jogador de 27, 28 anos, você vai pagar aí, não sabe se ele vai dar certo aqui. Os outros meninos já estão lá, já treinando todo dia, jogador tem 6 anos, 8 anos, que já está na base lá. Então a gente tem que dar oportunidade, parar de gastar menos, entendeu? Porque você faz um time sem precisar gastar muito, usando mais a base. A gente vê o Barcelona aí que gastou muito aí, fez muita merda, e ficou até sem inscrever jogador, e hoje em dia o Barcelona, no time titular do Barcelona, deve ter uns 6, 7, 8 jogadores que entra de titular, tudo veio da base do Barcelona. Então a gente tem que prestar mais atenção nisso, que nem eu sei que o Cruzeiro precisa de zagueiro, mas tem o Djalma, tem o João Jesus, não custava dar uma oportunidade para o Bruno Alves aí. O Jânio está voltando também. O Vitão, um bom zagueiro, é um bom zagueiro, mas eu acho muito dinheiro com um zagueiro do nível do Vitão, 7 milhões de euros, e mais João Marcelo, em definitivo, empréstimo de um Japa. O cara está custando mais de 10 milhões de euros para o Cruzeiro, mais do que o Fabrício Bruno. E a gente viu quando o Fabrício Bruno foi embora, depois não teve que pagar 7 milhões à vista para o Fabrício Bruno voltar para o Cruzeiro. Então a gente tem que, a torcida, a imprensa mineira tem que ter mais um pouco de paciência. Antes eles não gostavam quando os times revelavam, quando o Cruzeiro na década de 70, 80, que revelava que um monte de jogador, botava, todo mundo não gostava, e um monte de jogador bom. Então a gente tem, se não dá oportunidade, não dá oportunidade para o menino jogar, como é que o menino vai mostrar que ele é um craque? Ele tem que ir embora para depois voltar? Que nem o Edson no Cruzeiro, que foi embora, aquela vez que o Cruzeiro não tinha dinheiro, lá na Itália, lá jogando muito, e outros aí. Maxwell saiu da base do Cruzeiro, nem jogou no profissional, não foi jogar lá na Holanda, depois jogou no Barcelona, jogou na Inter, jogou no Paris Saint-Germain. Então é isso que eu estou falando, a gente tem que dar mais oportunidade à base, cuidar mais da base. A base tem que ser bem cuidada, a estrutura, a mesma coisa do time profissional, porque é ali que está o futuro de um time de futebol, financeiramente e dentro de campo também. O retorno dentro de campo. Então a gente tem que ter muita paciência e cuidar muito bem dessas bases, desses meninos aí que tem muito futuro. Então, gente, dá o like, inscreva no canal, deixa aí nos seus comentários tudo isso aí que vocês acham que a gente tá falando aí, se a gente tá certo aí. Mas não esquece de dar o like, inscreva no canal e me dá uma força aí de cruzeirense para cruzeirense mesmo. Muito obrigado e até o próximo vídeo. E um Feliz Natal para todos aí.